Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje falaremos sobre finanças pessoais, o caminho para a liberdade financeira ou para a independência financeira. A gente vai bater um papo sobre esses temas, né, sobre o caminho executado, né, ou a executar algumas boas práticas que a gente pode comentar, compartilhar aqui em finanças pessoais para tentar te ajudar neste tortuoso caminho. Peço para você que está acompanhando a gente pelo YouTube para curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, e para você que está acompanhando pelo BTC Cast, através da sua plataforma preferida de podcasts, entra no YouTube para deixar seu comentário também, né, de temas que você gostaria que a gente falasse por aqui. Bom, vou aqui apresentar meu caríssimo colega Marco Barros, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala, Marquinho. É isso aí, mestre Habib, é sempre uma honra, um prazer estar aqui no nosso BTC Money, nesse episódio de número 82. Vamos que vamos, Habib. Vamos lá, nesse episódio somos só nós dois, né? Então, um grande abraço para o Rafa, que está aí em umas outras atividades neste momento, mas a gente vai seguir aqui com esse tema que o Marco gosta muito, eu gosto bastante também, e eu acho que você pode se interessar, você que está ouvindo ou assistindo a gente neste momento, né? Então vamos lá, só, né, aproveitando aqui, se você quer desenvolver sua carreira no mercado financeiro, né, brilhar em bancos de investimento, fundos de private equity, fundos de investimento, enfim, tesourarias de bancos, áreas do mercado financeiro, conheça o General Finance Program no curso da BTC, voltado para profissionais do mercado financeiro, onde a gente trabalha temas como macroeconomia, renda fixa, renda variável, derivativos, financial modeling, asset allocation e vários outros temas, né? Confere lá no nosso site, o link está na descrição aqui embaixo. Bom, vamos lá então, Marquinhos, é o seguinte, né? O pessoal comenta bastante, pede para a gente falar sobre independência financeira, liberdade financeira, tal. Acho que é bom a gente começar do começo, né? Muito importante, né? Essa frase ela não diz muita coisa, porém, né? Para a gente começar a falar um pouco sobre finanças pessoais, né, acho que é importante a gente comentar sobre dívidas. Muitas famílias, né, começam a vida financeira lá no negativo, né, já devendo para o banco alguma coisa, né, seja através de um financiamento, um cartão de crédito estourado aqui e ali, né, enfim. Como é que você diria aí que seria esse primeiro passo aí? Boa, Habib, esse é realmente o primeiro passo de todo começo de planejamento financeiro, é entender como que estão as dívidas, né? E nem todas as dívidas são ruins, mas a maioria delas são, né? A dívida é quando a gente pega um dinheiro emprestado e para manter esse dinheiro emprestado a gente vai pagando juros, né? Então é exatamente o oposto do investimento, né? Enquanto no investimento a gente tem um capital a mais e a gente coloca ele para trabalhar para a dívida a gente acaba tendo que trabalhar para ela, né? E é muito importante esse ponto porque ele é um grande impeditivo, Habib, da acumulação, né? Ainda mais com juros praticados aqui no Brasil e juros que a grande maioria das famílias brasileiras tem que pagar, né? Olhando assim de uma maneira tranquila, um juro super baixo de uma dívida seria um juros de um financiamento imobiliário. E aqui no Brasil a gente já está falando de um juro de quase 10% ao ano, né? Ou seja, todo ano a dívida, né, aquele montante emprestado fica 10% maior, né, fica 10% mais cara, e isso vai jogando contra a nossa independência financeira, Habib. Então, normalmente, o primeiro passo de qualquer planejamento financeiro é a estruturação das dívidas, seja entendendo o tamanho total da dívida e renegociando taxas, né? Seja inclusive pegando outras dívidas mais baratas para pagar dívidas mais caras. Uma coisa que muitos brasileiros têm, Habib, que é assim, é impressionante, tá? É uma família que tem lá um apartamento. E aí tá precisando de dinheiro, e vai lá no banco e pega um crédito rotativo, né? Um crédito ou uma dívida de cartão de crédito por 400% ao ano. A dívida fica 5 vezes mais cara todo ano se a gente não pagar ela, né? O que seria uma reestruturação da dívida inteligente nesse cenário? Pô, em vez de pegar um crédito rotativo, pode-se pegar um crédito
dando como lastro o imóvel, né, um financiamento imobiliário. Então, essa reorganização da dívida normalmente é o primeiro passo aí para um bom planejamento financeiro, Habib. Pô, muito bom, né? Acho legal esclarecer, né, Marco? Quando a gente fala de dívida, né? Então, você que está ouvindo, assistindo a gente, quando você vai lá no seu aplicativo e tem uma possibilidade de um crédito, isso é uma dívida. O financiamento imobiliário, como o Marquinho falou, é uma dívida. Ah, mas eu tenho dinheiro para comprar um apartamento. Tudo bem, é uma dívida. Eu acho que é o ponto que o Marco falou aqui. Nem toda dívida é muito ruim, né? Apesar de que várias são, e elas são manejáveis, administráveis, né? Algumas delas. Financiamento de veículos. Você vai lá, compra um veículo, faz um financiamento, isso é uma dívida também. Cartão de crédito, qualquer valor dentro do seu cartão de crédito é considerado uma dívida. Ah, mas o cartão de crédito não cobra juros se eu pagar ele na data. Exatamente. Essa é o que a gente chama de dívida administrável. Então, o cartão de crédito, se você usa com inteligência, sem deixar estourar, sem pagar a parcela da fatura, etc., como nem incide juros sobre aquele valor que ainda está dentro da mesma fatura, é uma dívida ainda assim, interessante. Né? Então, a gente tem um episódio falando sobre o uso de cartão de crédito, confere, já é um pouco mais antigo, mas vale a pena, porque o cartão de crédito ele pode ser bom, ao mesmo tempo que ele pode ser um pesadelo para você. Né? E aí, só para complementar, antes da gente passar para o próximo passo aí, Marco, enfim, a gente já viu muitos influenciadores aí do mercado financeiro que são a favor do asset light completo, né? Então não pode ter apartamento, não pode ter carro, não pode ter absolutamente nada. Eu não sigo essa linha, né? E o Marquinho também não segue essa linha. Isso na nossa vida, enfim, mas é, é importante ter esse cuidado, né? Pessoas eventualmente querem um apartamento, querem um carro, é importante saber administrar, né, muito bem essa dívida, ao meu ver. Então, não necessariamente não ter, se não quiser ter também, ótimo, não tem problema, mas administrar isso é muito importante. Vamos lá, Marquinho, bora continuar. É isso aí, Habib. O próximo passo que a gente tem que fazer, depois a gente estruturar, né, as dívidas aí num planejamento financeiro, é justamente criar uma reserva ali, que alguns chamam de reserva de emergência, né, Habib? Inclusive, nosso primeiro episódio do nosso BT Semana é quase 2 anos atrás, quase 100 episódios atrás, Habib. A gente falava sobre isso, né? O fato é, ter uma reserva que vai servir como um colchão financeiro caso a gente queira trocar de emprego, caso ocorra algum tipo de crise, ocorra alguma intercorrência de saúde ou alguma coisa do tipo, é importante que a gente tenha uma liquidez, um dinheiro ali, né, em liquidez praticamente imediata, para a gente ficar tranquilo, né? Eu acho que quando a gente não tem esse colchão financeiro, Habib, e a grande maioria das pessoas não tem, ou até hoje quem tem, não, já teve épocas que não teve colchão financeiro no passado, ela gera uma grande turbulência, né? Então imagina aquela pessoa que está ali, depende do emprego todo dia para pagar as contas e não tem um colchão financeiro, você acaba se tornando refém daquele emprego, com medo de perder o emprego, né? Isso vai gerando várias coisas negativas. No momento em que você tem ali 6 meses, um ano de conta paga, você como indivíduo se sente até mais livre, com menos medo, até para, sei lá, pedir demissão e arranjar um emprego melhor, né? Então é muito importante que a gente tenha esse colchão financeiro. Junto com esse colchão financeiro, Habib, já vou trazer um outro ponto aqui que eu gosto bastante e que é fundamental, talvez até mais fundamental do que o próprio colchão financeiro, a própria estruturação das dívidas, que são os seguros, né? Porque existem situações em que simplesmente o colchão financeiro ele não vai arcar, né? Situações como acidentes, doenças. Então é sempre importante a gente estar estruturado dentro do planejamento financeiro também com algum tipo de proteção, Habib. Pô, muito bom entrar nesse assunto, né? Então vou discutir, problematizar esses dois aqui, já que você comentou. Então, o colchão financeiro ou a reserva de emergência tem algumas regrinhas de dedo que a gente pode elaborar. Você colocou aqui, por exemplo, de 6 meses a um ano de contas pagas, né? E aí tem várias formas da gente fazer
essa conta, né? Porque tem gente que quer passar logo para a parte dos investimentos, né? Ah, já fiz meu colchão, né? Tá com pressa, quer pegar títulos mais rentáveis, até porque a ideia do colchão financeiro é a liquidez imediata e não a rentabilidade. Então, importa muito menos quanto que está rendendo esse colchão financeiro. É claro que você não vai deixar na conta corrente, mas Tesouro Selic, CDB de liquidez imediata, algum fundo de investimento, um fundo de renda fixa também, que você consiga tirar o dinheiro no mesmo dia, tal, enfim, esse tipo de coisa, né? Não tem tanta necessidade de estudar tanto o melhor produto para o colchão financeiro, acredito eu. Porém, na hora de definir o valor do colchão financeiro, tem algumas coisas que você pode levar em consideração. Então, de 6 meses a um ano de contas pagas, né? Você pode perguntar, bom, que contas? Né? Isso é uma discussão que você pode entrar dentro do colchão financeiro, ou da reserva de emergência. Então, pode ser só os boletos mandatórios, que se você deixar de pagar, ferrou, né? Enfim, aí tem mercado, essas coisas, porque você não vai deixar de comer também. Mas aquela aula enfim, aquele personal trainer, eventualmente você dá aquela malemolência, para algumas pessoas é fundamental, para outras não tanto, né? Aquele curso de alguma língua extravagante que você está fazendo, que também eventualmente pode sair fora desse cálculo ou não. Então, são discussões aí, são critérios que você pode usar para estabelecer sua própria reserva, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? E aí, 6 meses a um ano é um negócio legal, né? Bacana. E aí, falando de seguro, né? Esse é um outro ponto. A gente tem, ao meu ver, dois seguros importantes, né? Que é o seguro de vida e o seguro saúde. E aí, o seguro de vida, de fato, ele costuma dar um colchão para situações em que o colchão financeiro não conseguiria, né? Então, situações mais extremas, e tem muitos produtos muito bons de seguro de vida, em que você coloca, e boa parte desse seguro ele é resgatável no futuro com correção, caso você precise, enfim, vida inteira. Tem vários produtos aí interessantes, né, que vale a pena pesquisar. E o seguro saúde é uma opção, não é obrigatório aqui no Brasil, né? Muita gente opta por não fazer o seguro saúde, e no Brasil a gente tem um sistema de saúde público muito bom, grande, organizado, né, na medida do possível, e algumas pessoas optam. Porém, o seguro-saúde é uma opção a mais, né, que você tem, que pode te dar uma certa tranquilidade, né? Então, eu acho que vale muito a pena ponderar isso, né, antes de começar a criar a sua reserva para investimentos, né? Eventualmente, um custeio de um seguro-saúde, de um seguro de vida, é algo a se considerar, né, antes de pensar na riqueza, né, no enriquecimento através dos investimentos. Tá? Então, só esses pontos aí que eu queria colocar, Marquinho. Pode seguir, vamos lá. Excelente, Habib. Ainda sobre o colchão financeiro, né? Eu acho que a gente está falando agora de finanças pessoais, o caminho para a liberdade financeira. É importante dar um passo a passo, porque a grande maioria dos indivíduos começa com zero, né? Às vezes com dívida, enfim. Como que eu faço então para criar esse colchão financeiro? Porra, Habib, 12 meses de conta paga é um valor absurdo para quem não tem nada, né? Faz mal, coloca metas, né? Então, pô, minha primeira meta é ter lá um mês de conta paga. Beleza, tem lá um mês de conta paga em dinheiro guardado, agora eu quero ter dois, né? E aí depois que consegue 2 meses de conta paga, 3, 4, 5, e aí por diante até conseguir, né, fazer o colchão financeiro. Esse colchão financeiro, Habib, eu diria que é um dos passos mais difíceis inicialmente aí de um bom planejamento financeiro, é criar esse colchão financeiro. Tem famílias que demoram anos assim para criar esse primeiro colchão financeiro, mas um lado bom é que uma vez criado, ele existe, e aí toda a nova renda, tudo que entra, aí sim vai para os investimentos, vai para outro tipo de categoria de grana, né? Então é fundamental que cada um de nós a gente busque criar aí o nosso colchão financeiro. É árduo, às vezes demora, mas depois que os indivíduos criam ele, gera uma tranquilidade até para ganhar mais, viu, Habib? E vamos lá, vamos trazer outro ponto aqui, né? Então, essa foi só uma complementação do colchão financeiro. Falando sobre liberdade financeira, né? Eu acho que é importante falar sobre o conceito. O que seria liberdade financeira? Liberdade financeira é quando o nosso patrimônio é capaz de honrar com as contas do dia a dia. Ou seja, liberdade financeira é quando eu não preciso mais gerar renda para conseguir pagar os boletos. Acho que essa
É o grande resumo. E aqui, Habib, a gente já identifica duas grandes fontes de renda, né? Resumindo, ou sendo bem simples, eu diria que a gente tem duas fontes de rendas principais. A primeira é o nosso trabalho, nossa capacidade de ir lá e gerar renda, né, efetivamente. E a segunda forma é através do nosso patrimônio. Então, ou a gente trabalha para gerar renda, ou o nosso patrimônio trabalha para a gente. E a liberdade financeira é exatamente o ponto em que o nosso patrimônio é capaz de gerar renda suficiente para pagar as nossas contas do dia a dia, né? De forma que aí sim, né? E é por isso que muita gente chama de liberdade financeira, porque no momento em que você tem seu patrimônio sendo suficiente para pagar os boletos, você trabalha se você quiser, né, Habib? Exatamente, né? Então a gente tem esse conceito, né? É importante, né? É, internalizar esse conceito, mas agora eu vou querer problematizar um pouquinho, viu, Marquinhos? Mas é o seguinte, então beleza, a gente segue com a liberdade financeira como sendo patrimônio, gerando uma renda, de forma a arcar com o seu custo de vida, né? Então a primeira discussão algumas pessoas lá nos Estados Unidos, o pessoal tem uma regrinha lá, eu fui dar uma lida nesse tema, chama The 4% Rule, né? A regra dos 4%. Né? Então, se você tirar 4% do seu patrimônio todos os anos, em tese, você vive sem precisar mais gerar renda através do trabalho. Né? Enfim, tem alguns pontos aqui, né, que devem ser levados em consideração. O primeiro Marquinho, parece eventualmente arriscado quando a gente conta o patrimônio, né? Então, uma parcela, porque o patrimônio ele gera renda através de dividendos, ganho de capital. A gente fala sobre isso em outros episódios também. Mas se você conta o principal, né, e vai comendo parte do principal ao longo da vida, pode dar algum problema, correto? Correto, Habib, correto. Né? É bem comum e a grande maioria dos aposentados tem esse conceito de, por exemplo, eu quero chegar lá com 65 anos, eu tenho R$ 1 milhão, e aí todo mês que passa eu vou tirar lá um pouquinho da rentabilidade e eu vou consumir no patrimônio. De forma que com 75 anos já não tem mais 1 milhão, tem 700 mil, porque consumiu parte da rentabilidade e parte do patrimônio. Aí chega com 85 anos, tem 400 mil. Aí chega com 95 anos, tem lá R$ 100 mil. Né? E aí chega com, sei lá, 100 anos, você tem um grande risco, Habib, de quê? Do dinheiro acabar e a gente continuar vivo, né? O famoso risco de não morrer, né? O risco de viver demais, né? Na minha opinião, Habib, esse cenário de aposentadoria, eu não considero isso liberdade financeira. Na minha opinião, liberdade financeira efetivamente é quando você não considera a utilização do principal para pagar as contas do dia a dia. Ou seja, você consegue viver somente com a rentabilidade desse capital. E aí, por exemplo, lá 1 milhão todo mês vai render lá R$ 5 mil e você vai pegar e viver lá com R$ 5 mil. Ponto. Né? Então, com 65 anos, você tem R$ 1 milhão, com 75 anos, você continua tendo R$ 1 milhão, com 85, pronto, vocês entenderam, né? Você pode ver quantos você quiser, contanto que você só gaste, né? Ou seus gastos representem ali a rentabilidade daquilo que a gente tem de principal. E aí existe outra problemática, né, Habib? Porque é o seguinte, a gente não sabe quanto que vai estar rendendo o nosso patrimônio lá no futuro. Né? Então, nesse cenário, no mundo em juros zeros, isso estragou com muito planejamento financeiro aí no meio do caminho, né? Isso com certeza, Marquinhos. Muita gente pegou essa regra dos 4% e já começou a fazer a regra dos 2% aí, porque tá complicado o negócio. Mas é o seguinte, então, esse é o primeiro problema, né? Então, eu concordo plenamente com o Marquinhos. Acho que a dependência do patrimônio, né, e não só da rentabilidade, pode gerar um certo risco aí que a gente deve se isentar. Aí tem um outro ponto aqui, né, Marquinhos? As escolhas de vida. Então, a gente comentou sobre a questão da dívida, né, lá no começo, e tem, por exemplo, dívidas imobiliárias, financiamento de veículos, e as pessoas que são contra, né, qualquer tipo de aquisição desse tipo de bem, né? E aí são escolhas, né? Você pode ter a escolha de ter essa despesa mensal, por exemplo,
sempre, dado que você não tem o bem, eventualmente, que depois essa despesa uma hora vai acabar ou vai reduzir bastante, né? Então, quando você tem um imóvel próprio, por exemplo, né, vamos supor que você juntou um patrimônio tal, e ao invés de viver de renda, como o pessoal fala, né, ou nessa liberdade financeira, a pessoa decide pegar uma parte desse patrimônio e, e comprar uma casa, né? Vamos supor à vista, né? A pessoa vai lá e conseguiu juntar, comprou à vista, né? Enfim, ela comprou à vista, não tem mais o custo do aluguel. Então, em tese, né, vai diminuir ali 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 reais, dependendo do preço do imóvel, né, vai diminuir nesse eventual custo de vida, diminuindo a necessidade de um patrimônio tão alto, tá? Então, esse é um ponto também, Marquinho, que eu vejo muita gente muito afoita para construir o investimento, para ter essa renda, né, essa renda mensal, através da rentabilidade dos investimentos, mas mantém um custo de vida alto, né, com aluguel alto, aluguel de veículo, por exemplo, né, não quero comprar um veículo, então eu vou alugar o veículo mensalmente, fazer aqueles pacotes. A gente já falou sobre isso, eventualmente pode ser um benefício financeiro, porém entra nessa conta também. Então, Marquinho, acho que vale a pena a gente bater um papo sobre isso também, né? O custo de vida ele é muito importante, né? Quando a gente fala da liberdade financeira. Com certeza, né, Habib? E não tem fórmula mágica, assim, né? Assim, quanto que eu preciso para ter liberdade financeira? Bom, depende, né? Depende de quanto você gasta todo mês, né? Então, se você gasta um valor muito baixo, o montante necessário para gerar aquele valor baixo é muito menor do que se você tem um custo de vida gigantesco, pagando lá 4.000 reais de aluguel, carro, viagens, enfim, né? O bom é o seguinte, né? Sonhar, né, Habib, não custa nada, né? Então, no planejamento da independência financeira, a gente pode sonhar com o tamanho que a gente quiser, né? Estando preparado e sabendo, né, se planejando, fazendo revisitações sempre, para estar sempre alinhado entre o nosso objetivo e as nossas expectativas. Mas o fato é, Habib, eu quando trabalhava com finanças pessoais, né, ia prospectava clientes, eu atendi muito cliente, Habib, que ganhava muito dinheiro, assim, ganhava muito dinheiro mesmo, e endividado, né? E eu falava, caramba, tem uma coisa errada. Pro outro lado, eu visitava vários clientes que tinham uma renda super humilde e com um monte de dinheiro guardado, né? E aí, na prática, eu vi, Habib, que é o seguinte, gera riqueza não quem ganha muito, mas quem consegue gastar menos do que ganha, né? Então, quando você ganha razoável e gasta menos, você vai conseguindo formar essa riqueza. E esse segredo ele existe não só para a fase de acumulação, né, enquanto você está formando a sua independência financeira, mas também lá no momento que você está usufruindo. Né? Então, se você tem um gasto super alto, o montante que você precisa para ter a independência financeira, para arcar com esse montante, é muito maior. Né? Eu, pessoalmente, sou fã de casa própria, apesar que a nossa geração está cada vez mais longe disso, né? Eu acho que o pessoal tem até me chamado de cringe ou alguma coisa do tipo, né? Que imóveis, tal, aficionado, enfim, né? Eu acho que principalmente quando a gente está falando no longo prazo, né? Então, putz, independência financeira não é uma coisa que amanhã eu quero deixar de ter, não. Eu quero chegar lá e ficar nela pelo resto da vida. E eu considero, Habib, um risco do aluguel um risco muito grande. Porque daqui a 3 anos, quando reajustar o aluguel, vai saber por quanto ele vai reajustar. Né? A maioria dos aluguéis, por exemplo, são reajustados a IGPM. Putz, que ano passado deu quase 40%. Né? Então imagina um dos seus principais custos lá, você já aposentado, né? Vamos falar, você já na liberdade financeira, de repente seu principal custo aumenta em 40%. Sei lá, pode ser um game changer, hein? E falar, putz, agora eu não tô mais na independência financeira, vou ter que voltar a trabalhar, né? E vai lá, faz o currículo de novo e chega lá. Então eu acho que, assim, eu pessoalmente considero ter uma casa própria uma segurança a mais, principalmente quando a gente está buscando aí essa liberdade financeira. Acho que você também concorda comigo, né, Habib?
Cara, concordo. Só terminar esse negócio do aluguel e casa própria, também sou um grande aficionado por casa própria, acho importante, até porque eu já fiz 5 mudanças na minha vida, e eu sei o trabalho que dá esse negócio, viu? Porque quando você está alugando um apartamento, a qualquer momento a pessoa pode pedir de volta, viu? Então saibam disso, o apartamento é do dono, não do inquilino. Isso é muito importante da gente esclarecer aqui. Então, né, tem alguma, e isso que você falou também é fundamental dentro do próprio planejamento financeiro, mas tem aspectos não financeiros na nossa tomada de decisão que a gente deve analisar também. Bom, e aí, Marquinho, eu acho muito legal essa visão de que não é necessariamente o quanto você ganha, mas é o delta, né? A diferença do quanto você ganha para o quanto você gasta. E aqui eu vejo dois principais pecados. Eu queria saber se você concorda comigo, né? O primeiro pecado é você antecipar demais os seus sonhos, né? E arcar com o custo de vida num momento em que você ainda talvez não deveria, de certa forma. Então a gente tem uma porrada de aluno, aluna, que começa a carreira bombando já, consultoria estratégica, banco de investimento, a galera está enchendo o bolso de dinheiro nesses cargos bons dentro dessas empresas, e aí o pessoal começa já, né? Então é um carro importado aqui, um apartamento na região mais valorizada de São Paulo ali, e começa a adquirir um nível de vida, um padrão de vida que é, inicialmente pode ser incompatível, talvez que diminua muito esse delta, né? Então, esse é o primeiro pecado, adiantar muito. Isso é muito comum com profissões que têm uma remuneração inicial muito alta, né? A gente está falando aqui de médicos, de pessoas no mercado financeiro, né? De algumas, eventualmente, concursos públicos que pagam muito bem também no início, enfim, são várias as situações. O segundo pecado é o aumento do custo de vida ao longo da vida, né? Então, beleza, você está ganhando uma renda, aí você conseguiu manejar bem seu custo de vida, está ganhando e está guardando, legal. Aí você começa a ganhar mais, necessariamente você vai lá e gasta mais, né? E aí toda vez que você ganha mais, você gasta mais. Então, toda vez você tem que ter um apartamento melhor, um carro melhor, né? E sempre aumentando o custo de vida. Esse é também um problema, por quê? Porque se você for aumentando seu custo de vida sempre que você ganha mais, o valor que você tem que ter de patrimônio para gerar sua renda e custear o seu custo de vida é cada vez mais alto. Então, você vai se distanciando também desse objetivo. Então, vejo esses dois problemas que a gente deve pensar sobre. O primeiro é, antes de dar um passo maior que a perna, né, tenta começar um pouco menor, talvez seja interessante aí, para aumentar cada vez mais esse delta. E ao longo da vida, com o aumento da renda, um trabalho que remunera melhor, etc., tomar cuidado com a necessidade, né? Muitas vezes a gente se pega com uma necessidade social, né? De aumentar o padrão de vida, e isso não necessariamente precisa acontecer. Exato, Habib. E você falando sobre essas duas problemáticas, eu me lembro quando eu fui contratado, né, meu primeiro emprego, né, de carteira assinada lá no Itaú BBA, um salário bem robusto para a época, principalmente para quem não ganhava nada antes. E aí quando eu fui contratado, eu fui lá, comemorei, né, gastei, paguei cerveja pro pessoal, comprei uma moto, Habib. Eu me lembro que foi meu maior aprendizado sobre imposto, né? Porque eu estava esperando ganhar lá X, né? E aí, quando chegou o meu salário, chegou lá o X, menos um bando de desconto, menos um imposto, e aí chegou lá 60% de X, que era 40% menos do que me prometeram, né? E aí eu aprendi efetivamente o que era imposto, e assim, é vivendo e aprendendo, né? Você aprende também a não ser tão precipitado, né? Acho que o erro é um grande aprendizado, mas isso é muito verdade, né, Habib? Muito cuidado com o aumento no padrão de vida, até porque aumentar o padrão de vida é muito fácil, é gostoso, nossa, é uma delícia. Agora, diminuir ele é pesado, né? Então, antes de aumentar, pensa duas vezes, né? Até porque, Habib, uma coisa que a gente tem muito na nossa sociedade hoje é que, ótimo, né? A gente que tá jovem, super gás, a gente consegue emprego, ainda mais com ótimas formações como o curso aqui da BTC. Mas ao longo do tempo, né, existe uma curva em que a gente vai tendo muita demanda, muita procura pelo nosso trabalho, mas um momento isso cai,
né? Até as próprias consultorias, você não vê profissionais muito velhos em consultoria, em bancos de investimento, né? Isso, inclusive, fora do nosso tópico, na minha opinião, é uma das principais pontos de não diversidade entre as empresas, né? Só tem gente nova lá. Cara, pode ser que chegue um tempo em que a gente não consegue, né, gerar ou obter a renda que a gente consegue. Ou seja, né, a gente falei no começo do episódio que a gente tem dois principais ativos: a nossa capacidade de trabalho e o nosso patrimônio. Né? No começo da nossa vida, a nossa capacidade de gerar renda, né, acumulada, está lá em cima. Então a gente tem nossa vida inteira para trabalhar. Por outro lado, a gente tem muito pouco patrimônio financeiro. Né? E à medida que a gente efetivamente vai vivendo e vai trabalhando, essa nossa curva de ganho potencial ela vai diminuindo. Né? Ela tem um limite máximo. E é importante que a gente vai recompensando, né, essa queda futura de rendimentos, acumulando patrimônio. E aí, Habib, se todo aumento de renda que a gente aumenta o nosso padrão de vida, a gente vai diminuindo esse delta, né, de quanto a gente consegue guardar, e dependendo da situação, a gente não consegue juntar para ter a liberdade financeira. Até porque, quanto maior a nosso gasto do dia a dia, quanto maior o tamanho dos nossos boletos, maior o tamanho do patrimônio que a gente precisa para ter a liberdade para pagar esses boletos, tá? Então tem que tomar muito cuidado. É óbvio também, né? A gente vê eventualmente alguns gurus aí do mercado financeiro vai economizar até no cafezinho. Né? Não, né? Afinal, a gente só tem uma vida só, né? Mas é importante ponderar sobre isso tudo, né, Habib? Pois é uma leve filosofada que a gente deve fazer nesse caminho, né? Então, aqui no episódio, Marquinho foi aí desde o comecinho da estruturação das dívidas, né? As dívidas ruins, principalmente, o colchão financeiro, depois o caminho para liberdade financeira através de construção de patrimônio, né? Principalmente falando aqui da poupança, né? Que você pode fazer ao longo da vida para que você tenha uma certa tranquilidade no futuro, não esquecendo também dos seguros aí que a gente pode fazer também na vida. Bom, e com isso ficamos por aqui, né? Acho que já falamos bastante, Marquinho, de liberdade financeira. Se você que está ouvindo a gente, né, quiser comentar também, falar sobre algum aspecto específico da liberdade financeira, algum tema que a gente queira comentar nesse tópico específico, deixa seu comentário no YouTube também. Marquinho, muito obrigado pela participação de novo. Muito obrigado você, obrigado pessoal que está aí com a gente aí até o final e até o próximo BTC Money. Vamos que vamos. É isso aí, obrigado pelo interesse, pela paciência de ouvir a gente até o final e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.